Vamos lá. É possível o cara ficar gigante com ml por semana? Com 250 miligramas de texto. O cara vai ficar gigante. Não vai, cara. Não vai. Se fosse assim, era pra eu virar o Coleman já. Né? Seguinte. Utilizar 250 miligramas de texto por semana, cara, é o dobro do fisiológico, né? Seria isso. Porque TRT, se eu não me engano, seria 100, 125 miligramas ali por semana. Ainda é um pouquinho mais, seu texto vai ficar um pouquinho maior ainda do fisiológico. Aí fica no limite, na verdade. Né? Se a gente contar o peso dos ésteres. A gente produz cerca de 70 miligramas de testosterona por semana, né? Se você for usar 125 miligramas, vai ter o peso dos ésteres, então não vai ser 125 miligramas de testosterona ali na durateston, porque tem o peso do propionato, do fenilpropionato e etc. Então é o seguinte, usar o dobro vai lhe deixar gigantesco? Não vai, cara. Não vai. O que é que você vai notar utilizando 250 miligramas por semana? Você vai ter um aumento da sua performance. Vai de leve ali também ter um aumento no efeito estético, vai ficar com um físico melhor do que estava natural, obviamente, né? Isso eu tô falando ainda em curto prazo, curto a médio prazo. Você vai ter um aumento ali da libido, da disposição, vai ter também um aumento da sua proatividade, da sua autoestima, tudo isso vai aumentar quando você utilizar 250 milhões de texto. Afinal, o seu cérebro vai perceber a mudança, né? Até porque no cérebro tem receptores androgênicos. Então você vai notar esse efeito de sua texto, sei lá, estava em 700 natural, e de repente ela vai para 1500. É óbvio que você vai notar isso, entendeu? Agora, para síntese de tecido, de aumento de queima de gordura, ainda que aumente, entendeu? Não é algo tão absurdo e surreal assim. Você não vai virar o Superman porque tá usando 1 ml por semana. Entendeu? Agora, a longo prazo, você vai construir um físico muito melhor? Sim, obviamente. Essa é a ideia. Se você usa 250 mg de texto por semana, a longo prazo, aí sim os resultados são muito mais significativos. Né? Agora, se você utiliza, por exemplo, 500 miligramas de texto, você começa com 500 miligramas de texto. Vamos supor que você tem uma aromatização tranquila também, a conversão de DHT tranquila. O que é que vai acontecer? Você vai ter bons resultados em um menor período, no caso. Seria isso. Claro que também aumentos colaterais, como eu já falei, mas eu estou citando aqui como se você tivesse uma boa aromatização, conversão em DHT também, tudo controlado. Né? Eu, pelo menos, com 500 miligramas de texto, fico tranquilo nesse quesito. Né? Já testei até com 750 miligramas de texto, então fico tranquilo. O problema é quando eu adiciono geralmente um 19nó. Se eu adicionar texto junto do ADEC, ainda que eu use menos de texto, a texto começa a aromatizar muito mais. Entendeu? Obrigatoriamente, se eu entrar com a texto, uma DEC, uma texto e uma trembo, eu teria que entrar com o derivado do DHT. Teria que entrar com um lasteron, com um primobolan, para compensar esse efeito. Né? Porque, como você usa um 19nó, você acaba reduzindo muito seu DHT. Né? E o estradiol sobe bastante. Então ocorre problemas assim, você fica meio para baixo, meio na bad, a libido pode cair. Então é isso. O ideal é utilizar junto o derivado do DHT. Tem gente que vai se sentir muito bem, tem gente que vai usar, nossa, eu uso texto deck e não sinto nada disso. Eu tô ótimo, eu tô bem. Né? Tem gente que é assim, cara. Faz parte. Né? Então, o que eu quero dizer? Não espere muita coisa quando você está usando 250 mg por semana. O cara pode chegar e dizer, sou hormonizado. Aí você olha pro físico do cara e diz assim, sou hormonizado. Só que há um abismo muito grande entre um hormonizado que usa 250 mg de testosterona para um hormonizado que usa 1 grama de testosterona, 700 mg de trembo, 600 mg de masteron. É outra história. É outra história. E o descanso do cara é 1 grama de texto. Esse é o descanso do cara. Claro que tem caras que usam mais ainda. Né? Só que a gente tá falando de atletas. Atletas usam muito mais. Tem pessoas abusers aí que não são atletas? Tem, mas geralmente eles também vivem do... Como é o nome? Eles precisam ter um físico diferenciado. Como o próprio Rich Piano. Rich Piano ele chegou a competir, só que ele não se dava bem ali por não ter um físico harmônico. Mas ele ganhava dinheiro com o físico dele, que era um físico freak, um físico ali assustador, monstruoso. Então ele vendia a imagem dele daquele jeito. Né?
Tem esse quesito também. Tem outras pessoas que também precisam ter um físico acima da média, bacana ali, seja atores de filmes, né? Alguns atores costumam fazer ciclo TPC, porque ele não vive o estilo de vida de atleta. Então, ele só quer botar um físico para determinado personagem. Outros não, outros mantêm o uso direto e sempre faz personagem bombado, como The Rock. Faz parte, né? Então vamos lá. Você quer aumentar somente sua qualidade de vida, né? Quer aumentar ali também um pouquinho a sua performance, 250mg vai sim fazer uma diferença. Você vai curtir, você vai se dar bem, né? Vai se sentir muito melhor. Não está isento de colaterais, obviamente, não está isento. Agora, a dose que eu acho o custo-benefício muito melhor seria 400, 500mg por semana. Esse é o custo-benefício, quando você tenta unir ali um lado mais conservador com os benefícios. Você tenta ali chegar a acho que o encaixe perfeito seria esse, né? Mas ainda assim, claro, 250mg vai trazer muito menos colaterais do que 500mg, né? E é basicamente isso. Você pensando a longo prazo, curtindo o processo, pode se enquadrar para você. Agora, se você está esperando um resultado muito absurdo ali de começo, né? Utilizando somente 250mg, sinto muito, isso não vai acontecer. Isso leva tempo. Claro que se o cara ele tem um físico já, um cara natural, tem uma genética muito boa, você já vê que o cara sem tomar nada já tem um físico acima da média, obviamente se ele tomar 250mg de texto vai fazer uma puta diferença, né? Agora, outra coisa também, se o cara é iniciante. Geralmente esse cara é iniciante que nem treinar sabe direito, nem comer sabe direito, o cara tá ali no primeiro ano de treino dele. Se ele tomar 1 ml, 250mg por semana, ele vai ter resultado, obviamente. Por quê? Porque ali são os ganhos iniciais que ele teria naturalmente. Então ele acelera esse processo e acaba se dando bem com 250mg de texto. Agora um cara que já é treinado, mas tem uma genética mediana, né? Sabe treinar, sabe comer bem, 250mg de texto pode não fazer essa diferença toda no físico dele. Claro que vai melhorar, porque ele já sabe fazer isso. Só que ele já atingiu ele já extraiu o máximo daqueles ganhos iniciais, então os resultados ficam mais lentos, né? Então não vai ser de uma hora para outra, porque ele está tomando 250mg, que ele vai ter muitos resultados, né? E é basicamente isso, cara. Se você quer buscar testar, quer ser mais conservador ali, não, vou testar como meu corpo lidar, 250mg, vai curtindo o processo, entendeu? Não espere ganhos imediatos ali a curto prazo, mas curta o processo. Agora, se você quer testar realmente, quer entrar, não, já decidi que eu quero isso e quero entrar para ver realmente uma diferença. Aí você entra com uma dose maior, 500mg de texto. Ou você entra com um derivado de HT junto da texto. Ou você pode entrar com as três famílias, né? De preferência, o que seria texto, DEC, Masteron. Tranquilo. Agora, se você quer utilizar somente texto, cara, é o caminho que eu indicaria, né? Somente texto, 500mg, ver como seu corpo reage, quanto ele aromatiza, quanto ele converte em DHT. E é basicamente isso. É nóis.